Na manhã do último dia 11 de setembro, quarta-feira, no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, João Carlos Ribeiro teve um auditório seleto. Deputados estaduais, técnicos e agentes do governo, todos interessados em conhecer os planos para investimento no Porto de Pontal do Paraná. João Carlos Ribeiro, bem-vindo à TV Litoral Paraná, tá na web. Como você avalia a apresentação dos projetos de investimento para o futuro Porto Pontal? Muito bom dia, Alexandre. Prazer estar aqui com você. Como você acabou de me apresentar, nós temos há muitos anos, ambiciosamente, o propósito de fazer alguma coisa pelo Pontal. Como você bem conhece o nosso país, a burocracia e outros fatores estranhos à nossa vontade, às vezes colaboram para que a coisa não saia na medida, na presteza e na rapidez com que a gente quer desenvolvê-los. A ideia de implantação do Porto do Pontal já é de mais de 20 anos. Efetivamente, pudemos começar a pensar concretamente na possibilidade da sua implantação a partir do ano 2000, ainda no governo do Jaime Lerner. E desde aquela época que viemos sofrendo dificuldades e oposições as mais diferenciadas, né? Até da parte do próprio governo Jaime Lerner, depois ainda com mais ênfase na época do governo Roberto Requião, e só agora, depois de decorridos aí 13 anos, eu situo em 11, porque eu imaginava que com o advento do governo do Roberto Requião, a coisa fosse deslanchar. E terrível engano, não tive nenhum apoio, muito pelo contrário, manifestações absolutamente contrárias à implantação do porto. As alegações da época, todas elas muito frágeis e inconsistentes, não vale aqui a pena nem nós levantarmos. O que vale a pena realmente é que, de repente, as autoridades brasileiras e principalmente o governo federal se deu conta da impropriedade da legislação que orientava toda a matéria e acabou de aprovar a Lei 12.815, que realmente permite que novos terminais privados se implantem no Brasil. Com isso, imediatamente fizemos adiantar o nosso projeto junto à ANTAQ e agora, no dia 15 de julho, em reunião de diretoria, o nosso projeto foi aprovado, autorizando ao prosseguimento e complementação dos estudos para que possamos efetivamente iniciar os nossos investimentos. A JCR, uma holding que você comanda, ela tem negócios na aviação a partir do aeroporto do Bacaxeri, tem locação de galpões industriais em Pinhais, tem construtora e incorporadora, e a Porto Pontal é uma empresa que está lá numa espécie de incubadora, ainda que você desenvolvendo os projetos, desde 2006, inclusive com um site na internet. A população de Pontal do Paraná pode acreditar que a partir de agora esse porto sai do papel, João Carlos Ribeiro? Olha, a população de Pontal do Paraná, acho que sempre acreditou que o grupo liderado por mim tinha a intenção e queria fazer e tem condições de fazer. E eles sabiam, e acompanhando comigo a minha trajetória, eles têm consciência de que não foi feito por impedimentos legais, ou seja, por impedimentos do próprio governo, que, por outro lado, deveria ser o maior interessado. E ele é que nos criou o obstáculo e nos dificultou a implantação. Hoje não. Hoje o projeto está aprovado e agora depende de nós. Então eu tenho certeza que a população de Pontal está conosco e tem agora a certeza absoluta de que esse terminal pode aí levar talvez uns 3 ou 3 anos e meio, mas dentro desse prazo ele estará implantado, pode ter certeza. Do ponto de vista econômico, não há dúvida que você é um empresário que tem capacidade para atrair investimentos.
Mas do ponto de vista político, você fez um histórico de governadores que passaram pelo poder que nem sempre incentivaram o Porto de Pontal. Eu me lembro da situação do Porto Mercosul no final do governo Requião, onde houve inclusive a desapropriação das áreas onde hoje você atrai esse investimento privado. Então eu pergunto, mudou o governo? Mudou o Brasil, que precisa de mais investimentos portuários, porque há 5 anos atrás você sai de uma situação onde as terras estavam sendo desapropriadas e talvez não houvesse porto, para uma condição no ano de 2013 em que o governador do Paraná deve pedir à presidente da República a autorização para a efetiva implantação dessas empresas na área conhecida como Ponta do Poço. Infelizmente, o poder público demora para reagir. Não é? Deveria ser a linha de frente, mas não é. Mas, de repente, se deram conta de que a legislação existente realmente era tremendamente prejudicial ao desenvolvimento do sistema portuário no Brasil todo, não só no Paraná. Tá certo? Nós tivemos, dentro da minha ótica, uma visão um pouco míope também da parte de governos anteriores aqui do Estado, e que entendiam que o porto deveria ser uma atividade exclusivamente de caráter público, ou seja, liderado por empresas públicas. E o mundo todo hoje está vendo que realmente, dentro do âmbito empresarial, dentro do âmbito de realização de grandes empreendimentos, tem que ser privado. Tem que ser privado. O poder público, a função é outra. Sabe? Ele tem que cuidar de saneamento, de educação e de segurança. O resto tem que caber ao capital privado. Porque o capital privado zela por aquilo que faz. E o poder público tem muito mais dificuldade. Porque, veja, nós somos, obviamente, empresários. A nossa formação é liberal. Não veja nisso que eu sou contrário ao poder público. Eu acho que o poder público não deve se imiscuir na atividade empresarial propriamente dita, sabe? Porque a atividade empresarial exige muita dedicação e o máximo de controle. Controle que você não consegue ter dentro do poder público. João Carlos Ribeiro, o homem da sigla JCR, também o João do Pontal. Vamos falar dos números que são impressionantes. Estimativa de arrecadação de 4 a 5 bilhões de reais por ano em impostos e um investimento privado de pelo menos 2 bilhões de reais somente no terminal de contêineres, que seria o primeiro empreendimento. Quantos empregos isso pode gerar e é o que a população do litoral quer saber. Eu disse que nós temos... Vamos nos ater ao que já existe de forma concreta, que é o terminal de contêineres. Nós estamos montando paralelamente, junto com o governo do Estado, um grande distrito industrial. Mas hoje, falando especificamente do terminal portuário, nós teremos entre 1.000 a 1.300 operários no período de construção. E no período operacional, aproximadamente 1.500 empregados. Como fator gerador de empregos terceirizados ou indiretos, nós acreditamos que deva haver alguma coisa entre 4.500 a 5.000 empregos indiretos. Isso imediatamente? Isso na medida da implantação do porto. Depois de implantado, ou seja, na fase operacional, nós chegaremos a esses números. Durante a apresentação, foi mencionado um cais, na verdade um berço com 1.000 metros no sentido e mais 300 metros em outro sentido. Fisicamente, como é esse cais, esse atracador? Ele é um cais de concreto sobre estacas, porque a nossa área ali tem uma característica que é uma característica de varredura, ou seja, nós não estamos sujeitos ao grande problema que ocorre com a grande maioria dos portos, de que existe o assoreamento. E você vai perdendo o calado que você tem. Ali no Pontal é diferente. É uma área onde a água varre, entende? Ela não acumula água. Então é uma vantagem adicional que ela oferece sobre todos os demais
portos brasileiros, entende? E então nós vamos, para que não se perca esta característica de ser uma área de limpagem, nós vamos construir o porto, pelo menos o berço, será todo ele construído sobre estacas. O calado natural da Ponta do Poço atrai o interesse de muita gente, interesses econômicos, inclusive, para investimento no futuro Porto Pontal. Entre as empresas que pretendem se instalar na região, estão empresas internacionais de grande capacidade. Vou citar algumas que foram mencionadas. A Subsea 7, ou Subsea 7, uma dinamarquesa que confecciona tubos para exploração. O grupo Ouro Verde, que vem com um terminal de grãos na ilha em Bocuí. O grupo da Odebrecht, com um terminal de granéis líquidos. O grupo da Catalini, já instalada em Paranaguá. E quais outras empresas? Nós estamos sendo visitados por grupos os mais diferenciados. Uma empresa já que adiantou bastante os entendimentos é o grupo alemão da Oil Tanking. A Oil Tanking é a maior armazenadora de petróleo do mundo. Quer fazer um terminal lá para armazenagem de aproximadamente 6 milhões de toneladas de petróleo na região. É um investimento pesado, está previsto investimento na faixa de 400 a 500 milhões de dólares, entende? É uma delas, muito forte. Nós temos um outro grupo pretendendo implantar uma termoelétrica a gás, com gás importado, entende? Está se imaginando uma termoelétrica de 1000 megawatts, vamos dizer, uma termoelétrica de bom volume, não é? De grande escala, e entre outros fornecedores da Petrobras que tendem, vamos dizer, e pretendem oferecer as suas peças, o seu conhecimento, a sua tecnologia para a exploração do petróleo em alto mar. E todas essas empresas apostam nesse calado de 25 metros, 22, 21, já que os grandes navios operam até com 16 metros de calado e a Ponta do Poço tem essa profundidade de sobra. Essas empresas também devem trazer maiores e mais navios ao litoral paranaense, João? Sem dúvida. Os 25 metros, veja, é uma realidade natural, física que nós temos ali, mas, a bem da verdade, como os navios hoje não precisam de 25 metros, você nunca vai fazer um cais com 25 metros de profundidade. Isso se transformaria num cais muito caro. Então, ele só seria utilizável se fosse para os grandes portadores de granéis de petróleo, que precisam calar 22 metros de profundidade. O nosso problema não é o ponto, o local Ponta do Poço, mas sim a entrada da barra do Canal da Galheta, que é o que leva para Paranaguá, que, através do TAC, do governo federal, eles pretendem manter nos 16 metros. Com 16 metros, nós traremos hoje para o nosso porto os maiores navios containeiros do mundo. Eles não precisam mais do que 16 metros de calado. E é onde nós pretendemos fazer o nosso terminal. Pelo que foi apresentado, o porto está bem encaminhado. Falta a estrada. Como é que fica a situação transporte, locomoção para chegada até Pontal do Sul? Nós sabemos que a rodovia BR-277 sai de Paranaguá através da conhecida Estrada das Praias, a PR-407, acessa a Praia de Leste até o trevo da Praia de Leste. Uma parte do fluxo vai a Matinhos e a outra parte vai para o Pontal do Sul, percorrendo 20 quilômetros de balneários que estão povoados e que no verão tem ainda mais movimento. O problema da estrada, como é que está sendo equacionado junto a esse pacote de investimentos do futuro Porto Pontal? Você citou o problema crucial da construção do porto, que é a construção da nova estrada. Por exigência do IBAMA, nós temos que fazer uma estrada nova com pista dupla. E isso nós estamos equacionando junto ao governo do Estado. O governo do Estado tem todo o interesse, manifestou o propósito efetivo de colaborar para que essa estrada esteja pronta até que o terminal venha a ser concluído.
estão sendo feitos estudos pela Secretaria de Infraestrutura. O projeto de engenharia da nova estrada está com o edital praticamente pronto, deve ser colocado à publicação proximamente, e com isso nós pretendemos equacionar o ponto crucial do terminal portuário, que é a construção dessa nova estrada. Sem dúvida, com estrada e os investimentos no futuro Porto Pontal, o município muda. O que é que você diz para quem hoje tem um pequeno restaurante, tem uma pequena propriedade e quer vender, ou como você que frequenta Pontal desde 1963, alguém que está de olho numa pequena propriedade e quer comprar? É possível medir o desenvolvimento econômico a partir do anúncio desses investimentos e do início da construção da estrada? Como eu tive a oportunidade de me referir no pronunciamento que eu fiz aí no plenarinho, Alexandre, o desenvolvimento, ou melhor, a valorização imobiliária em Pontal já é evidente. O simples anúncio já fez com que todas as propriedades tivessem efetivamente uma grande valorização. Mas isso é apenas o início, porque nós temos certeza que com o início real e concreto do novo projeto, os imóveis no Pontal vão sofrer uma valorização exponencial. Sabe? Eu diria assim que Pontal pode ser uma imitação em pequena escala do que é Macaé no Rio de Janeiro. Óbvio que os volumes de investimento em Macaé são muito maiores, porque são volumes que vêm da Petrobras, uma das maiores empresas do mundo. Mas nós, juntamente com outros industriais que estão se associando conosco, traremos realmente um grande volume de investimentos, um grande volume de empregos. Então, a valorização e a melhoria em geral do Pontal é uma realidade natural e consequente. O que mudou daquele João que ia para o Pontal do Sul, gostava de lá como um balneário e foi se tornando um grande empresário? Um homem que hoje passa a mão no telefone, imagino que liga para Subsea, para empresas alemãs e diga: olha, vamos investir alguns milhões de reais em Pontal do Sul porque está saindo um porto lá. Hoje você tem essa capacidade de atrair investimentos, mas nem sempre foi assim. O município foi mudando. E o João do Pontal? O João do Pontal é aquele obstinado que eu te falei. Nós continuamos lá lutando, trabalhando durante esses anos todos. Eu lhe diria que quase que absolutamente sozinho, tanto que até hoje eu não tenho sócio dentro do meu empreendimento portuário, e é um sócio que eu preciso ter. Eu preciso ter junto comigo um operador portuário que tenha grande qualificação, entende? Que tenha capacidade também de investir. Eu não tenho nenhuma condição de tocar o empreendimento sozinho, mas posso paralelamente confessar que eu tenho inúmeros grupos querendo entrar comigo no empreendimento. Então hoje, quando o porto é uma realidade indesmentível e impossível agora de ser bloqueada, nós temos muita gente querendo investir conosco. Agora ficou mais fácil. Grupos fortes, grupos sólidos, grupos brasileiros, grupos estrangeiros estão nos visitando e temos tido assim a satisfação e a alegria de ver o entusiasmo com que eles veem a região do Pontal. Nós temos uma oportunidade aqui na TV Litoral Paraná, o programa está na web, de explicar à população para onde vai essa coisa toda. A partir de agora, feitas as apresentações, o governo tem um papel preponderante, o governo estadual, de pedir ao governo federal as autorizações e que assim se materializem os investimentos. Mas quais são os próximos passos nesses 3 anos aí que você mencionou, 3 anos a 3 anos e meio, para ter o primeiro navio acostado num berço, no porto lá em Pontal? Nós temos que ainda superar algumas coisas em termos de burocracia. Você conhece, sabe, o nosso país, sem a burocracia não se faz nada. Então, nós temos que atender a algumas exigências ainda da ANTAQ e do IBAMA, mas hoje são
exigências normais, naturais, que constam de qualquer processo que se faça no Brasil hoje. Qualquer indústria, qualquer pedaço de chão que você vai mexer no Brasil, você necessita de liberações. E isso é o que nós estamos fazendo. Do governo do Estado, o que nós queremos é o apoio para a implantação das infraestruturas. As aprovações, na sua grande maioria, são do governo federal. Tá certo? Não exatamente do Estado. O Estado, nós queremos o apoio da infraestrutura indispensável e, fundamentalmente, da estrada, né, que nos dá acesso até a BR-277. Nos assistindo agora, eu imagino que nós temos dois tipos de público. O internauta que diz, escuto essa história há muitos anos, quem me garante que agora é verdade? E aquele que acredita e diz, olha, realmente está acontecendo, teremos um futuro porto em Pontal. Queria que você falasse para esse internauta que está te vendo agora, João Carlos Ribeiro, 72 anos, controlador de uma holding que tem negócios de aviação, de locação de galpões industriais, de construtora, de incorporadora e que tem esse sonho do Porto Pontal numa empresa constituída, faz parte da holding e que fez, nesse início de setembro, a apresentação a deputados, técnicos e agentes do governo do estado no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná das possibilidades de investimento, e nós estamos falando em bilhões de reais, em milhares de empregos. Quer dizer, agora vai, João Carlos Ribeiro. Eu vou reiterar, né, Alexandre? Agora vai, tem que ir. Eu acho que agora ninguém mais nos segura. O que segurava era uma legislação retrógrada, alguns, vamos dizer, membros de governo que não estão interessados no desenvolvimento do nosso país, entende? Mas que esses obstáculos foram todos transpostos, a aprovação já houve, tenho o Diário Oficial até colocado já dentro de um quadrozinho no meu escritório para simbolizar o resultado de 13 anos de luta, entende? Mas publicado no Diário Oficial. E as coisas no Brasil, quando saem publicadas no Diário Oficial, elas realmente são irreversíveis. Então agora sai. Sem que eu lhe pergunte, JCR, por ele mesmo, quem é o João Carlos Ribeiro? Eu sou um pequeno empresário do Paraná, comecei minha vida de trabalho muito cedo, comecei trabalhando com 16 anos de idade, e aqui aos 72 continuo trabalhando e lutando por desenvolvimento, por esta formação empreendedora, que é uma característica pessoal que a mim me dá muita satisfação, e eu prezo essa característica e reitero aqui para você, faço isso pelo prazer, pela satisfação do empreendedorismo. Como você acabou de citar, nós temos algumas empresas e a coisa não entra mais no âmbito da necessidade pessoal, mas sim no âmbito da realização, do empreendedorismo, da vontade de fazer esse Estado desenvolver e, na minha pequena parcela, ajudar o Brasil também. Nós que acompanhamos a sua luta há alguns anos, sabemos que muitos empresários não prosperam por falta de persistência ou até por outros fatores. Você acredita que no Brasil o empresário acaba batendo tanto na trave, o governo empurra tanto o empresário para a informalidade, que ele se desmotiva de agarrar uma luta como essa sua? Ou o empresário brasileiro acaba sendo mal acostumado porque o volume de impostos é tão grande e quanto mais se constrói, maior a fatia do governo e ele acaba se desmotivando? Como é que você enxerga o empresário brasileiro no momento atual, 2013, às vésperas de Copa do Mundo, de Olimpíadas, de um país que precisa de investimentos em portos, em aeroportos, em infraestrutura? Olha, Alexandre, eu fazia aqui um elogio ao empresariado, pode representar para você que eu estou fazendo um elogio a mim mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para você com muita franqueza e muita honestidade, mesmo porque eu acho que até você mesmo crê nisso. Olha, o empresário brasileiro é um herói. É um herói.
as dificuldades, as barreiras, a burocracia, a corrupção que está sempre na frente, é uma coisa assim gigantesca, sabe? Uma coisa assim que você não tem ideia da proporção. Isto é profundamente lamentável para o nosso país, porque aonde deveria haver o incentivo, a colaboração, o apoio, é exatamente aonde ele não existe, sabe? Isso tudo, obviamente, corrói o entusiasmo, a vontade, né, e aquela, vamos dizer, persistência do empresário. Então, o que fica, você me desculpe, posso até estar me incluindo no meio, mas eu acho que tem um pouquinho de heroísmo e 200% de obstinação. João Carlos Ribeiro, conversamos aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa em Curitiba. O programa está na web, TV Litoral Paraná, veio até a capital do estado para conversar com esse grande empresário, um visionário, um sonhador e que aos 72 anos começa a tirar do papel o sonho de um futuro porto em Pontal do Paraná. E você que mora em Pontal do Paraná, em Paranaguá, no litoral paranaense, pode acreditar. Pode acreditar, né, João? Sem dúvida, pode. Agora podemos dizer de boca cheia que vai sair o porto de Pontal do Paraná.